Sejam bem-vindos ao meu canal Lábios Vermelhos. E hoje eu vou falar um pouco de como vocês, vocês que estão fazendo uma faculdade ou uma pós-graduação, que seria um mestrado, doutorado, uma especialização, e vocês que têm dificuldade em escrever um artigo científico, um artigo de revisão, o que seria um artigo de revisão? Nesse sentido aqui que eu vou dizer, um artigo de revisão seria fazer uma revisão bibliográfica, Ou seja, pesquisar um tema que você elaborou com o seu orientador, que já existe, e você tem que ir em fontes de pesquisas confiáveis para você elaborar o seu trabalho, ou seja, escrever o seu trabalho e ter o argumento para defender os objetivos que você e o seu orientador traçou para o seu artigo de revisão, para logo em seguida ele ser publicado em uma revista de anal de congresso ou até mesmo alguma revista da universidade mesmo que você esteja estudando. Então, vamos lá. Um artigo de revisão tem que ter o quê? Resumo. O resumo, o resumo você só faz no final quando você termina de escrever todo o seu trabalho, Quando você termina de escrever a introdução, a revisão, a discussão e as considerações finais. Aí você elabora um resumo em português que vai conter até 300 palavras, E tem que também elaborar o resumo em inglês, que é o abstract, tá? Lembrando que tem revistas também que pedem resumo em espanhol. Então, se você tiver que elaborar em espanhol, você também vai ter que elaborar o resumo em espanhol. Só que ambos, tanto em português, inglês e espanhol, devem conter até 300 palavras, tá? Você é só utilizar o contador de palavras no Word. Correspondências, deixa eu dar uma olhada. Exibir. Referências. Que eu lembro que tem um item aqui que é para contar as palavras. Vamos ver. Vamos fingir aqui que eu quero revisão. Layout. Eu não estou lembrada onde é que fica aqui a seção para contar as palavras, mas no próprio Word aqui tem um item que é para você contar as palavras. Vamos ver aqui. Eu não estou achando, mas enfim, depois eu encontro e falo para vocês, se vocês quiserem falar para mim nos comentários, mas se vocês forem até no próprio Google, tem lá o contador de palavras, ok? Aí, no resumo, vocês não devem fazer citação de autores, tá? É só o resumo de vocês, do artigo de vocês com as palavras, Com as suas palavras. Aí as palavras-chave, As que, para quando for o mecanismo de busca de uma pesquisa, aí vocês têm que definir, 6 palavras-chave, que devem ser organizadas em ordem alfabética. E as keywords é quando vocês fizerem um abstract em inglês. Seções do texto, introdução. O que é a introdução? Você vai contar o tema de pesquisa, de uma forma objetiva. Deve ter, se for um artigo de 5 páginas, tem que ter uma página só a sua introdução, tá? Então, você não pode falar muito da revisão da literatura. Você vai contar de uma forma, com as suas palavras, o contexto geral do seu trabalho, tá? Revisão. A revisão é onde você vai colocar os trabalhos que você pesquisou e fazer as citações e escrever, contar a história do seu trabalho, Apresentando fontes de pesquisas e resultados, das aplicações. Aí, aqui as discussões. Os dados originais, Você vai comparar a sua pesquisa. Se houve um aumento ou uma diminuição, tá? Que eu vou daqui a pouco mostrar um artigo que eu já fiz em congresso. E os aspectos relevantes do estudo, E as recomendações. Considerações finais, que é a conclusão do seu trabalho, Que você pôde compreender com essa pesquisa. E as referências, Tem que ter a fonte de pesquisa, que não está aqui, mas tem que ter as referências. É que está aqui, referências bibliográficas. Agradecimentos, Tem que ter até 100 palavras. Agradecimentos é mais para quem é bolsista, bolsista CAPES, bolsista da faculdade. Aí tem que agradecer e colocar o número do código da bolsa. Por quê? Porque senão você pode responder processo, porque você é um bolsista e não está agradecendo
a organização que está depositando dinheiro para você pagar a mensalidade da sua universidade, do seu curso todo mês, tá? Aí aqui as referências. Então vamos para o meu trabalho, que é esse daqui que eu fiz, ó, em 2021, tá? Uma revisão sobre a utilização do mexilhão perna-perna como bioindicador da contaminação por material particulado atmosférico. Meu nome aqui e a minha orientadora, né? No caso foram 2 autores. Foi na Unisanta, Universidade de Santa Cecília, onde eu estou terminando o meu mestrado. Coloquei o meu e-mail, porque era o formato da revista que eles pediram, do NPG, que era o Encontro Nacional de Pós-Graduação. Como aqui era falando da contaminação do mexilhão, para ver se, como ele seria um bioindicador, porque assim, quando o material particulado atmosférico é proveniente das indústrias de ferro, né? Das chaminés dessas indústrias aí da Vale Fertilizantes, que contém metais pesados que acaba prejudicando nós seres humanos e também aos animais, né, os seres vivos da biota aquática. Então, essas partículas caindo no mar, o que acontece? Acaba indo para o organismo das ostras, dos peixes e dos mexilhões. Só que o mexilhão e a ostra, eles são animais filtradores, eles não se alimentam de algum animal, eles se alimentam da água. Então, eles estão filtrando todos esses metais pesados presentes do material particulado atmosférico, que é o pó preto. Então, esse trabalho que eu queria falar, se ele consegue determinar, o mexilhão, a quantidade de metais que ele conseguiu absorver, tá? Aí, por isso que eu fiz a revisão da literatura. Aí, aqui é contando, né, do resumo do trabalho, né? Coloquei o abstract em inglês. Como vocês podem ver, aqui tá as palavras-chave. A introdução, ó, nos dias de hoje, né, falando das indústrias de minério de ferro, contando de uma maneira geral. Depois, do material particulado atmosférico, da acumulação, o mexilhão, né, o potencial para ele determinar a quantidade de metais pesados que ele absorve na água, né. Contém um pouco sobre o material particulado atmosférico, o mexilhão, os efeitos dele nos organismos aquáticos, né? Os objetivos do trabalho, que foi fazer uma revisão da literatura do tipo narrativa, né? Os materiais e métodos, que foi um levantamento bibliográfico, né? E foram utilizados 10 artigos para a elaboração da pesquisa. Os resultados, né? Que para fazer a comparação através do artigo, né? A discussão, a conclusão dele e as referências, tá? Pessoal, era só isso que eu tinha a dizer a vocês, tá bom? Espero ter ajudado, que isso aqui vai ajudar muito. Um beijo e tchau!